Como lucrar com o mercado de consórcio na prática? É isso que eu vou te mostrar aqui, tanto para você aplicar como pessoa física, como até mesmo como pessoa jurídica. A verdade é que nesse material eu vou te mostrar as principais pegadinhas do mercado, coisas essas que os vendedores não te contam e pode de fato ser um grande problema para você. Da mesma forma que eu vou te mostrar os principais detalhes que vão fazer com que tu consiga ter, por exemplo, o dobro de rentabilidade com o mesmo investimento, com total segurança, com total assertividade e, obviamente, 100% dentro da lei. O meu objetivo aqui é te trazer a verdade do que é o produto, do que é o mercado, quais são as possibilidades, quais são os caminhos, para que você possa ter uma verdadeira clareza acerca do que fazer dentro do teu momento. E também vou te fazer um convite que eu acredito que você vai gostar muito. Isso aqui não é necessariamente um vídeo de vendas, eu não estou aqui para usar um monte de gatilho mental, eu estou aqui para te mostrar a verdade do consórcio na prática. Todos os detalhes, o que funciona e o que não funciona. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e eu aposto com você. Se você já fez alguma reunião com algum vendedor de consórcio ou já está consumindo conteúdo sobre isso no YouTube, no Instagram, qualquer rede social, essa aula aqui, esse vídeo vai agregar mais com você do que todo o restante que você já consumiu até hoje. E eu garanto isso para você. De verdade, se isso não acontecer, você pode me cobrar. Eu coloco a mão no fogo porque eu sei que eu vou entregar para você uma coisa completamente diferente daquilo que você já viu dentro do mercado de consórcios, perfeito? Então, para que nós possamos começar, eu quero me apresentar rapidamente para você. Eu sou o Rus Moreira, eu sou o sucessor de uma empresa familiar fundada pelo meu pai com 36 anos de atuação na área de consórcio. Nós hoje recebemos agora há pouquíssimo tempo atrás uma premiação onde nós fomos nomeados os maiores da região sul de todo o Brasil, dentro de uma das 4 administradoras que nós representamos. Em outra dessas 4 nós somos os maiores de todo o Brasil e também os melhores a nível de qualidade de negociações realizadas, o que significa que nós não estamos aqui para empurrar uma venda goela abaixo, muito pelo oposto, nós estamos aqui para entregar o melhor possível para cada um dos nossos clientes. Estou mostrando para você agora aqui na tela algumas das nossas premiações, graças ao bom Deus, nós temos grandes premiações, tanto a nível nacional e principalmente a nível internacional, então nós temos várias, inclusive uma que nós pegamos em 2018 no MotoGP, nós pegamos outras na África do Sul, em Las Vegas, Barcelona, outros que foram de cruzeiros que nós ganhamos. Então, graças a Deus, existem aí várias premiações no nome da nossa empresa. Eu vou mostrar para você a metodologia que nós utilizamos dentro de consórcio e como que nós usamos esse produto verdadeiramente para gerar lucro para os nossos clientes. E desde já eu quero te fazer um convite que eu vou repetir ao longo dessa aula. Se você quiser uma estratégia 100% feita sob medida para você, para tua casa, para tua família ou para os teus negócios, para construir mais patrimônio ou multiplicar o patrimônio que você já tem usando o consórcio, onde a nossa empresa vai não somente montar a melhor estratégia e te indicar o melhor grupo, a melhor administradora, a melhor estrutura de cotas, estrutura de lance, mas além de tudo isso, nós faremos toda a gestão do seu consórcio para você do início ao fim, sem te cobrar um único centavo por toda essa assessoria contínua e também por todo o nosso suporte, para que você possa agendar essa reunião com o meu time e ter acesso a essa estratégia personalizada e todo esse acompanhamento. É só você fazer a sua inscrição através de um botão que está aparecendo embaixo desse vídeo, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o conteúdo de fato desse nosso material, perfeito? Então, vamos nessa. Então, para que a gente possa alavancar com consórcio, a primeira coisa que eu quero que você entenda é um símbolo. Olha só, você está vendo aqui, junto à minha imagem, uma linha azul. O que é essa linha azul? Isso aqui é o oceano. Na psicanálise, inclusive, o oceano ele representa o conhecimento, ele representa o consciente ou o consciente coletivo. O que é isso? É o que as pessoas entendem sobre determinado assunto. Então, quando nós falamos sobre consórcio, esse oceano é o que as pessoas conhecem sobre o produto consórcio. E o que as pessoas conhecem quando nós falamos de consórcio, que provavelmente é o que você conhece também, ou conhecia até chegar nesse material. A maioria das pessoas conhecem o consórcio como um bem de consumo ou uma poupança. E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Nesse desenho, qual que é o símbolo que você está vendo aqui? Nós temos o oceano, nessa parte, e aqui nós temos um iceberg. Você sabe que o iceberg é uma pedra, né, de gelo no oceano, cuja parte de cima, que é aquela que você consegue enxergar no nível do mar, ela é relativamente pequena,
comparada a tudo que tem embaixo da superfície do mar. E isso é literalmente o mercado de consórcio. Então vamos falar um pouquinho sobre o mercado de consórcio convencional. Quando nós olhamos para o mercado convencional, nós estamos falando do quê? Estamos falando de consórcio para consumo ou consórcio para poupança. E eu vou te explicar na prática o que isso significa. Consórcio para consumo. Nós estamos falando de um produto para quem deseja, por exemplo, planejar a compra de um imóvel, planejar a compra de um veículo. Nessa vertente, nós iremos sempre comparar o consórcio com o financiamento, por exemplo. Então, quando você olha para o financiamento, olhando, por exemplo, para uma vertente imobiliária, hoje a taxa de juros base do Brasil está em quase 15% ao ano, o que significa que Minha Casa Minha Vida, que é o financiamento mais barato de todos, ele vai partir de 8% ao ano com entrada obrigatória, podendo ser até mais de 10% ao ano. Qualquer outro financiamento que não seja Minha Casa Minha Vida vai ser extremamente mais caro do que isso. Qual é o custo efetivo do consórcio? Nós temos grupos aqui cujo o custo total efetivo é de 0,9% a 1,2% ao ano, enquanto o financiamento vai ser tranquilamente 10% ao ano. Rus, mas por que é tão mais barato a pessoa fazer um consórcio do que fazer um financiamento? Por conta de um único fator. O consórcio, ele é um veículo para você levantar capital. Já o financiamento, ele é um crédito rápido e imediato. Tudo aquilo na vida que é rápido e imediato tende a ser muito custoso. Isso é para tudo. Imagine numa alimentação, por exemplo. Se eu como somente aquilo que me dá um prazer imediato, possivelmente eu terei problemas no futuro. Se eu como, por exemplo, muito sorvete todo santo dia, isso pode, ao longo da minha vida, se tornar, desencadear uma diabetes, por exemplo. Então, tudo aquilo que é um prazer imediato pode se tornar um grande problema no futuro. Da mesma forma é no mercado financeiro e quando nós olhamos para o mercado de crédito. Quando eu pego um financiamento, é como se eu tivesse uma necessidade muito grande no agora, que eu não me planejei para essa necessidade, então eu faço um financiamento, pago um custo muito alto e resolvo o meu problema. Tanto que nós podemos, inclusive, usar o consórcio para quitar o financiamento e reduzir uma dívida em 40% a 60%. A parcela vai ficar 40% a 60% mais barato e nós conseguimos reduzir tranquilamente 100 meses de dívida, ou seja, quase 10 anos a menos de dívida quando nós fazemos esse movimento. Nós temos vários cases assim também dentro da nossa empresa. Então, por que consórcio é muito mais barato do que financiamento? Porque o consórcio é um produto de planejamento financeiro. Óbvio que dependendo do teu cenário, você pode entrar para contemplar em um mês e dentro de 30 dias já ter o dinheiro na tua mão com esse custo baixo. Mas aí eu te convido novamente a clicar no botão que está aqui embaixo e agendar a sua consultoria individual de construção e multiplicação de patrimônio com o consórcio, comigo ou com alguém do meu time. Então isso que nós falamos agora é o consórcio como consumo. E o que é o consórcio como poupança? O consórcio como poupança é para aquelas pessoas que não conseguem guardar dinheiro. Então, por exemplo, guardam dinheiro por um período de tempo e depois acabam resgatando esse valor e usando para qualquer outro objetivo. Para esse perfil de pessoa, o consórcio ele é necessário. Por quê? Porque a pessoa vai colocar um aporte mensal que para ela é confortável, ou seja, ela vai escolher um investimento mensal para ela fazer dentro de um valor que para ela é bom, e esse valor estará sendo como uma semente que é plantada e regada em prol de um objetivo ao longo da vida, e essa semente ela é protegida. A pessoa não consegue ir lá e resgatar o dinheiro como qualquer outra aplicação financeira, como o CDI, como um tesouro direto ou alguma coisa do tipo. Então o consórcio é uma maneira de você que tem esse perfil de não conseguir segurar muito capital, acaba sempre pegando e injetando na empresa ou injetando em alguma coisa. O consórcio é uma ótima forma de você blindar o teu dinheiro contra você mesmo. Então isso que você viu aqui agora, nesse desenho do iceberg, é o consórcio convencional. E eu vou te mostrar que abaixo dessa linha do oceano, nós temos o consórcio como investimento. Então, uma coisa importante você saber, Rus, o consórcio propriamente dito, ele é um investimento? Dentro do que diz respeito a produtos financeiros, o consórcio não é um ativo de investimento. Mas o que é o consórcio então, Rus? O consórcio, ele é, na verdade, imagine que esse desenho super bonito, você está vendo, é um carro, tá? Então, o consórcio ele é um veículo, mas é um veículo para quê? Ele é um veículo para você levantar capital, levantar recurso a um custo baixo.
É para isso que serve o consórcio, levantar dinheiro com um custo baixo. Então, se você só levanta dinheiro, por exemplo, e compra um bem que não vai te render nada, sei lá, compra um carro só por comprar, você simplesmente está comprando um bem pagando mais barato. Consórcio como consumo. Só que quando que o consórcio se torna um investimento? Quando você faz um movimento como, por exemplo, quando ao invés de você só comprar um carro aleatoriamente, digamos assim, sair um pouco da vertente de consumo, o consórcio torna um investimento quando você, por exemplo, compra uma casa e essa casa é alugada por um valor mensal. E esse valor mensal paga a parcela do consórcio. O nome disso é autoquitação. Então aqui o consórcio tornou um investimento, porque você comprou um ativo, algo que vai render ao longo da vida, a nível de patrimônio, que vai ser também um patrimônio que tu vai deixar para tua família, o que é uma bênção também, e além de tudo, vai gerar uma aposentadoria imobiliária ao longo da vida, o que é extremamente interessante. Então, você pode fazer isso com financiamento? Pode, só que o teu custo vai ser muito maior e o prazo de dívida no financiamento também é muito maior. Então, no consórcio, você vai fazer um movimento desse para ter uma aposentadoria imobiliária futura com um custo extremamente baixo. Então, o que é o consórcio? O consórcio é um veículo para levantar capital. E a maneira como você usa esse dinheiro vai determinar se é assertivo ou não, se é lucrável ou não e se é ou não um investimento para o teu cenário de vida. Perfeito? Seguimos então para que você possa entender como ganhar dinheiro com consórcio, como que eu construo, como que eu multiplico patrimônio. Vou mostrar para você na prática. Para isso, eu preciso que você entenda esse mecanismo. Russo, o que é esse desenho maluco que está aparecendo aí na sua cara? Vem comigo que eu vou te explicar na prática cada uma dessas etapas para tu de fato compreender. Qual que é a primeira etapa de todas? Eu preciso entender qual que é o teu cenário de vida e os teus objetivos. Por quê? Porque dependendo do teu cenário, entenda o seguinte, vamos comparar dois perfis de público, tá? Vamos comparar, por exemplo, uma pessoa que já tem patrimônio, tá? Versus uma pessoa que não tem nenhum patrimônio, uma pessoa mais jovem que está começando a construir patrimônio agora. A estratégia que a gente vai fazer para quem já tem patrimônio, tem holding, tem vários imóveis, é muito diferente da estratégia que nós montaremos para um jovem que está fazendo seu primeiro investimento e começando a montar patrimônio agora, entende? Então eu preciso mesmo compreender qual é o teu cenário de vida e qual é o teu objetivo. Porque dependendo do objetivo, se você falar assim, Russo, eu quero levantar capital com consórcio, eu quero dar um jeito de comprar um imóvel que eu tenho, que está na pessoa física, eu quero comprar pela empresa, ou eu quero só quitar um financiamento, ou eu quero imóveis para Airbnb, para locação, dependendo do que você tem como objetivo e do seu cenário de vida, ou seja, quanto você pode aportar, qual é um valor talvez que tu tem em caixa, patrimônio, enfim. Então, dependendo do cenário, do objetivo, eu vou indicar para você a melhor administradora possível de consórcio para que você tenha a melhor experiência. Na sequência, depois que nós entendemos qual é o teu cenário de vida e o teu objetivo, nós vamos passar para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Você vai determinar um valor de investimento mensal, um valor de aporte, que para você é confortável. Entenda o seguinte, o valor de aporte, ele é como se fosse o tamanho do seu passo. Quanto maior é o valor que tu consegue investir mensalmente, automaticamente maiores são as tuas possibilidades e também maior é o lucro, maior é a rentabilidade que você consegue ter. Vou te dar um exemplo. Imagine que você consegue investir R$550 por mês. Com esse valor, você vai ter um lucro na casa dos 25 até 45 mil reais com uma operação de consórcio. E se você consegue investir R$5.500, então um zero a mais, você vai ter de 250 a 450 mil de lucro em uma única operação. Então isso é para que você compreenda que quanto maior é o aporte, maior é o passo. Quanto maior é o passo, maiores são as possibilidades, tanto para construir patrimônio, como para gerar rentabilidade, ou seja, gerar lucro no mercado de consórcio. Perfeito? Então você vai escolher um valor de investimento que para você é confortável. Russo, quero investir 1.000 por mês, quero investir 1.500, 2.000, 3.000, 5.000. Observação, não há um limite para você investir. Mesmo que você já tenha muitas vezes alguns financiamentos no nome, enfim, você pode escolher o valor que você quiser de investimento. Russo, eu quero investir 11 mil reais por mês, eu vou fazer 4 milhões em consórcio. Só para você entender, cada 2.700 mais ou menos, você vai ter por volta de 1 milhão de crédito imobiliário.
É assim que funciona. Então, com 5.500 por mês, tu tem 2 milhões de crédito imobiliário. Com 11 mil por mês, tu tem 4 milhões de crédito imobiliário. E assim vai indo. Tá? Então, compreenda essa base lógica e matemática de como funcionam os valores médios dentro do consórcio. Segunda etapa, então, você escolhe o valor de investimento mensal. E depois, o que nós faremos para você? Aqui entra o ouro desse nosso material. Preciso que você preste muita atenção. Observação, tu não tem que decorar nada do que eu vou te mostrar, mas você tem que entender a lógica do negócio para que você saiba um detalhe que vai fazer com que você tenha muito mais lucro no consórcio e algumas armadilhas que tem nesse meio do caminho que podem te lascar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Até aqui tu já aprendeu muita coisa bacana, mas o melhor ainda está por vir e você não perde por esperar. De verdade mesmo. Vem comigo pra cá, fechou? Então, vamos entender o teu cenário de vida, os teus objetivos. Você vai escolher um valor de aporte que para você é confortável. E na sequência nós faremos o quê? Nós montaremos a estrutura de cotas de consórcio. Como assim? Nós temos duas estruturas de cota de consórcio. Eis aqui uma informação que você não encontra por aí, a não ser nos meus conteúdos, obviamente, porque eu falo isso aqui abertamente. Nós temos duas estruturas de cota de consórcio. Nós temos uma para quem deseja ter a maior rentabilidade possível na mesma contemplação e uma para quem deseja ter a maior chance de contemplação, maior volume. Com o mesmo investimento, você pode escolher, com base no teu momento de vida, no que faz sentido para você, se você quer mais rentabilidade ou mais volume de contemplação. E isso é determinado como? É determinado pela estrutura de cotas que você escolhe, que você monta, ou que nós montamos para você, dentro do consórcio. Logo, essa é a próxima etapa. Você escolhe o quanto você quer investir e nós montamos para você a melhor estrutura de cotas possíveis. E eu vou te mostrar quais são essas estruturas, quais são os detalhes para que você entenda. Depois de contemplado, Rus, o que eu posso fazer? Aqui você tem 3 opções de lucro. Antes de eu falar delas, é importante que você entenda que nós temos uma assessoria contínua. Como assim? Eu cuido de tudo para você, eu e todo o nosso time, com 36 anos de atuação na área de consórcio. Toda a parte de suporte contínuo e mensal nós fazemos para você. Oferta de lance nós fazemos para você todo santo mês. No pós-contemplação, se você quiser aplicar qualquer uma dessas estratégias, nós executamos tudo para você com a administradora para que você não dependa de um 0800, não dependa de uma fila de e-mail e não tenha uma experiência péssima. Nós executamos, intermediamos tudo para você. E quanto que eu te cobro por essa assessoria contínua? Nada. Esse é um diferencial da nossa entrega porque o meu objetivo não é vender para você uma vez. O meu objetivo é ter clientes para a vida. Da mesma forma que o meu pai tem clientes que estão com ele há 3 gerações, era o avô, depois o filho, depois o neto, que compram consórcio com ele, indicam ele. Da mesma forma, eu também quero ter os meus clientes da vida. E espero que você também possa ser uma dessas pessoas e que eu possa ser, de fato, uma bênção na sua vida e você na minha, que nós possamos ter uma parceria frutífera, próspera e duradoura. Esse é o objetivo. Então, estou entregando material de valor. Se você se conectar comigo, se fizer sentido para você, clique no botão que está aqui embaixo, faça uma inscrição e agende a consultoria individual comigo ou com alguém do meu time, que a gente possa atender você, a sua família, os seus negócios da melhor forma possível. Perfeito? Vamos seguir. Então, nós montaremos a melhor estrutura para você de cotas e no momento da contemplação, o que você pode fazer? Olha só, primeira opção, você pode olhar para rentabilidade. O que é rentabilidade? A famigerada alavancagem financeira. O que é isso? Vender a carta de consórcio com lucro. Mas quanto que vale? Como que vende? Quanto tempo leva? É 20%? É 30%? É 40%? É 50%? Onde que está meu lucro? Todas as cartas dão o mesmo lucro? Como é que funciona? Vou te mostrar isso aqui. Na sequência, caso você opte pela segunda opção, qual é a segunda opção? Patrimônio e renda. Então, por exemplo, Rus, eu não quero necessariamente ter rentabilidade. Eu não quero vender a carta com lucro, eu quero construir patrimônio. Quero comprar terreno e construir imóvel para locação via Airbnb, construir cabana para locação, chalé, kitnet, galpão comercial, sala comercial, o que você quiser. Ou você pode fazer o que nós chamamos de levantamento de capital. O que é isso na prática? É a sua empresa comprar o seu imóvel de pessoa física e você colocar o dinheiro na conta. Você levanta o dinheiro do seu patrimônio, dos seus imóveis, sem se desfazer do seu patrimônio, sem precisar vender ele para ninguém. E nós temos uma outra administradora que permite que você só aliene seu imóvel como bem de garantia e pegue o dinheiro na sua conta. E você usa o dinheiro como você quiser. Mas calma que eu já vou chegar nesse material. Então vamos só recapitular rapidamente. Nós entenderemos o teu objetivo de vida e o teu cenário. Você escolhe o quanto você quer investir,
nós montamos a melhor estrutura de cotas, porque nós temos duas, uma para quem quer a maior rentabilidade e outro para quem quer o maior volume de contemplação, e fazemos toda a gestão do seu consórcio para você. Depois de contemplado, você pode escolher se você quer rentabilidade, ou seja, vender a carta com lucro, se você quer construir patrimônio e renda passiva, ou se você deseja levantar capital. Já viu bastante conteúdo até aqui, né? Mas vem comigo que agora vamos entrar na parte técnica do negócio e na sequência na parte prática. Rus, como que eu faço então para ter o dobro de rentabilidade e chance de contemplação com o mesmo investimento? Confia em mim, a nossa empresa não teria 36 anos de mercado se eu fosse um picareta, um mentiroso, um enganador. Então tudo que eu estou falando aqui é verdade, funciona e obviamente é 100% dentro da lei. É uma maneira de otimizar o produto. Entenda isso, otimizar o produto. Porque o teu gerente de banco não sabe o que é consórcio de verdade, não entende, não sabe dos detalhes que eu vou te mostrar aqui. E 90% dos vendedores de consórcio não tem uma capacitação ética, moral, para poder atender você verdadeiramente e muitas vezes não tem nenhuma capacitação técnica para te mostrar os detalhes que eu vou te mostrar aqui, que com esses detalhes, esses dois fatores que eu vou te mostrar, é o que permitem que você consiga efetivamente o dobro de rentabilidade, de chance de contemplação com o mesmo investimento, sem aumentar em um único centavo o teu custo, nem de parcela, nem de taxa, nem de dívida, nem de nada. E é o que eu vou te mostrar aqui agora. Quais são esses dois fatores que você precisa entender para de fato ter acesso a essas possibilidades, ou seja, ter o dobro de rentabilidade na prática com o consórcio? Primeira coisa que você tem que entender são as formas de contemplação. Se você já fez consórcio alguma vez, aqui eu estou meio que chovendo no molhado, como a gente fala aqui no Sul, mas é importante que você entenda um fundamento. Eu não quero que você decore nada, mas tem um detalhe aqui que tu tem que pegar, que é o seguinte: quando tu faz um consórcio, você recebe o que nós chamamos de número de cota. Como assim? Quando você faz um consórcio, você ganha um número, você ganha um número de cota. É com esse número que você vai concorrer todos os meses no consórcio. Então vamos imaginar que você, ao adquirir um consórcio, você pegou o número 251. Esse é o número com o qual você concorre via sorteio. Pagou em dia, você está concorrendo automaticamente no sorteio. Sorteio é a bênção do consórcio. Saiu no sorteio, tu tem o valor total que você contratou sem pagar nada a não ser a parcela mensal que para você é confortável. Sorteio é uma bênção. Depois do sorteio, nós temos o lance livre, tá? Então, sorteio é fácil de entender. Pagou em dia, você está concorrendo. Perfeito. E o lance livre? O lance livre, ele é como se fosse um leilão. Rus, como assim um leilão? Quem dá mais ganha. Ele é muito utilizado para as pessoas que fazem uso do consórcio como um bem de consumo. Como assim, Rus? Vou te explicar isso agora. Imagine que você tem um imóvel e você vendeu esse imóvel por 300 mil reais. Você vai lá e faz um consórcio para comprar outro imóvel e esse imóvel vale 700 mil, exemplo. Então você faz uma carta de 700 e oferta, por exemplo, aqui 300, 400 mil, que é o valor do seu imóvel, exemplo, como lance para contemplar o seu consórcio. Isso é lance livre. Estou trazendo valores fictícios para você compreender a lógica. Então, lance livre é uma espécie de leilão para quem deseja consórcio para consumo, onde você escolhe o quanto você quer trabalhar de oferta, de entrada do seu bolso para contemplar o teu consórcio, ok? Então, essa é a segunda forma de contemplação. Rus, é só um contemplado por mês? Não. Existe uma regra no consórcio que é assim, ó. Todo valor arrecadado precisa ser liberado em contemplação. Ou seja, se a administradora tiver dinheiro para contemplar 20 pessoas, ela vai contemplar 20 pessoas. Sempre na seguinte ordem: um por sorteio, um por fixo, um por livre. Sobrou mais dinheiro, mais um fixo, mais um livre. Sobrou mais dinheiro, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre, mais livre. É assim que funciona, tá? Eu vou explicar para você o que é agora o lance fixo, né? Porque eu te expliquei o sorteio, que você já entendeu, comprou um consórcio, você ganha um número de cota, é com esse número que você concorre, super simples. Lance livre é para quem deseja um bem de consumo com o consórcio, onde você escolhe quanto você quer dar de entrada. Lance livre é como se fosse um leilão, quem oferta mais ganha. E depois nós temos o lance fixo, e é aqui que existe um detalhe
que eu preciso que você entenda. O que é o lance fixo? O lance fixo, ele é um valor pré-tabelado da carta do consórcio. Ou seja, ninguém oferta mais, ninguém oferta menos. Ele é um valor fixo. E funciona mais ou menos assim, ó. Vamos imaginar que você tem aqui uma carta de 100 mil reais. Por exemplo, imaginemos que o lance fixo é 30%. Vamos considerar sem taxa para ficar fácil a matemática. Então o lance é 30 mil. Você foi o contemplado. Você pode, olha só, você pode pagar os 30 mil do seu bolso e ficar com os 100, ou você pode descontar da carta e ficar com 70 mil. Entendeu? Lance fixo é isso. É um valor pré-tabelado, ninguém oferta mais, ninguém oferta menos, e você pode, na hora da contemplação, pagar o lance com o teu dinheiro, com o teu recurso próprio, o seu dinheiro da sua conta, ou você pode descontar da carta. E ao invés de ficar com 100 mil nesse exemplo, você vai ficar com 70. Esse é o lance fixo. E esse processo que eu acabei de te ensinar de descontar o lance da carta é o que nós conhecemos, é o tão dito por aí, lance embutido. Então, o que é o lance embutido? Lance embutido é quando eu desconto da carta um valor de lance e não pago do meu bolso. Esse é o lance fixo. Ok, chega de tanta teoria. Eu sei que está ficando já meio cansativo para você, mas é agora que vai entrar o detalhe que eu preciso que você pegue. Isso aqui muda completamente o teu resultado dentro do consórcio. Qual é a sacada? As primeiras duas opções, ou seja, sorteio, essas duas opções aqui, ó, sorteio e lance fixo, é para quem deseja o menor custo e o maior lucro. Agora, essa opção aqui, ó, é para quem deseja consumo. Quer investir em consórcio? Qual é a melhor forma de você trabalhar para que você tenha maior rentabilidade com menor custo? Sorteio e lance fixo. Ah, Rus, mas sorteio depende da sorte. Não necessariamente. Existem formas de aumentar a sua chance de contemplação verdadeiramente, inclusive para sorteio e para lance fixo, e eu já vou te explicar como. Então, qual é o detalhe que você precisa pegar aqui? Sorteio é fácil de entender. Saiu o teu número, você é o contemplado. Perfeito. Lance livre é fácil de entender. Quem oferta mais ganha. Mas e o fixo? Se todo mundo oferta o mesmo valor, ele é pré-tabelado, ninguém vai ofertar mais nem menos. Quem que ganha? É aqui que mora o ouro e é aqui que nós escolhemos, que determina o quê? A estrutura de cota do consórcio. Presta atenção aqui, ó. Funciona dessa forma, olha só. Lembra que eu te falei que nós temos duas estruturas? Uma para quem quer mais rentabilidade e outra para quem quer mais chance de contemplação, mais volume? É o que eu vou te mostrar literalmente agora. Funciona assim, ó. Quando, vamos imaginar que contemplou a carta de número 251 no sorteio. Quem vai ser a contemplada no lance fixo, que é o lance embutido? Uma para cima e uma para baixo de quem foi contemplado no sorteio. Como assim? Vai sair então a cota de número 252 e depois 250. É assim que funciona. Rus, beleza. E qual que é o ouro disso? O ouro disso é o seguinte. Quando você vai comprar o teu consórcio, você tem duas opções. Ou você faz o que nós chamamos de cotas sequenciais. O que são cotas sequenciais? Cotas sequenciais é quando você compra, por exemplo, a cota de número 251 e 252. Por exemplo, isso é uma cota sequencial. Qual que é o ouro disso? Quando contempla uma no sorteio, o que acontece com a segunda? Ela é contemplada automaticamente pelo lance fixo. Rus, mas é automaticamente? É garantido? É. Por quê? Porque é uma regra. Da mesma forma que a lua ilumina durante a noite e o sol ilumina durante o dia, é uma regra universal criada por Deus,
até o final da criação. Da mesma forma, é uma regra dentro do consórcio que, contemplando a cota 251 ou qualquer cota no sorteio, a próxima que vai ser contemplada no fixo, que é o lance que você desconta da carta, é um número acima ou um número abaixo de quem saiu no sorteio. É assim que funciona na prática. Então, primeira estrutura de cotas que você pode ter, cota sequencial. Você consegue 2 contemplações ao mesmo tempo, apenas pagando o valor da parcela, sem pagar nada mais a não ser a parcela. Ou você pode fazer números diferentes. Compra 251 e a 360, por exemplo. Números separados. Essa é uma estratégia interessante para quem deseja ter mais volume de contemplação, porque você passa a ter cotas distintas concorrendo entre si no mesmo grupo. É uma estrutura também interessante. Depende do quê? Depende do teu objetivo e do seu cenário de vida. É isso que vai determinar qual das vertentes nós iremos seguir para você. Depois de formas de contemplação, que você entendeu que dá para você contemplar 2 cotas ao mesmo tempo, no mesmo mês, só pagando a parcela, simplesmente por comprar uma cota na sequência da outra, agora que você entendeu isso, eu vou te mostrar o que diz respeito a como conseguir o dobro de rentabilidade com o mesmo custo. Aqui a gente está falando de um fundamento chamado parcela reduzida, e aqui existem várias pegadinhas que eu vou mostrar para você. O que é parcela reduzida? É uma forma de você começar pagando menos até ser contemplado. Simples. Então, vamos imaginar que você tem uma carta de 300 mil lá no teu contrato. Você pode pagar ela na parcela integral. O que é a parcela integral? É o 100%. 300 mil é igual a 100%. Parcela integral é os 300 mil, que é 100%, dividido pelo prazo que você escolheu. Junto com as taxas, vai chegar no valor de parcela integral. Aqui vai ser uma média de R$ 1.500 por mês. Parcela integral. Você pode começar pagando sobre 150 mil, que é metade do valor, até a contemplação. Quando contemplar, aqui algumas pegadinhas. Quando contemplar, você pode, se quiser, sair de 150 e subir para 300. Quais são as pegadinhas? Tem muita administradora que, depois da Assembleia de número 24, contemplado ou não teu consórcio, dobra a tua parcela. Nas nossas, não. Tem administradora que você é obrigado a sair da parcela reduzida e vir para a parcela integral no momento da contemplação. Na nossa é 100% opcional. Você escolhe se quer ficar com a metade do crédito ou se quer pegar o crédito integral de 100%. Então, aqui a pessoa começa pagando 750 por mês, para no momento da contemplação ter 300 mil. Então ela não precisa começar pagando 1.500 já de cara, que é a parcela integral. Ela pode começar pagando metade. Mas qual que é o ouro do negócio? O ouro do negócio é o seguinte: você consegue, com o mesmo investimento, ter o dobro de crédito. Se você consegue investir 1.500 por mês, ao invés de fazer uma carta de 300 mil na parcela integral, você vai fazer 2 cartas de 300 mil na parcela reduzida, os mesmos 1.500. Só qual que é a diferença? Você vai fazer uma na sequência da outra. Quando essa contemplar por sorteio, o que acontece com a segunda? Ela é contemplada no lance fixo automaticamente. Quanto que você vai ter de crédito? 300 mil na cota que saiu no sorteio e por volta de 200 mil na cota que saiu no lance fixo. Então você vai ter 500 mil de crédito na mesma contemplação, investindo 1.500 por mês, que é o que você ia investir para ter uma carta na parcela integral. Tá entendendo a lógica? E aí você tem muito mais rentabilidade, porque você vai ter 500 mil de crédito para você vender. Quanto mais crédito você tem, maior a sua rentabilidade. Entendeu a jogada? Então a parcela reduzida é uma bênção, tanto para quem está precisando do consórcio para consumo, que é aquela pessoa que vai acabar usando para sair do aluguel, por exemplo. Então ela começa com uma parcela reduzida, quando contemplar o consórcio daqui a um tempo, seja por lance, sorteio, enfim, ela pega, compra um imóvel e sai do aluguel e passa a pagar a parcela integral do consórcio, ajustada, entende? E para o investidor é uma bênção também. Por quê? Porque você consegue, com o mesmo valor de investimento, ter o dobro de crédito e automaticamente ter uma rentabilidade muito maior, sem precisar pagar mais por isso. Isso aqui é uma baita de uma sacada. O que nós unificamos aqui? Quais fundamentos nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos as cotas sequenciais, tá? Cota sequencial e parcela
reduzida. Esses são os fundamentos que nós trabalhamos para que você tenha muito mais chance de contemplar e também tenha duas contemplações na mesma assembleia e também praticamente o dobro de crédito e mais do que o dobro de rentabilidade, que eu já vou chegar na parte de rentabilidade para você ver os valores exatos aqui, tá? Então, bora para a prática do negócio? Chega de tanta teoria, né? Como que a gente pode lucrar com o consórcio? Vamos lá. Você tem hoje 3 formas principais de você lucrar com o consórcio. Ou você vai vender a carta contemplada com lucro, ou você vai construir patrimônio, comprando terreno e construindo, comprando imóvel pronto, o que você quiser, ou você vai levantar capital. A sua empresa vai comprar os seus imóveis de pessoa física, ou você vai alienar o imóvel com bem de garantia e vai pegar o dinheiro. Essas são as formas de lucrar. Mas vamos falar sobre a primeira delas. Vamos imaginar que você não sabia de nada do que eu te falei até agora. Vamos imaginar que você falou, ó, vou investir 5.500 por mês e você caiu na mão de um vendedor que não tinha metade da expertise que nós temos aqui. E o que ele fez contigo? Ele te vendeu uma carta de 1 milhão e você está investindo 5.500 por mês. Vamos imaginar que você investiu durante 20 meses. Quanto que você pagou então? 110 mil reais do seu bolso. Isso aqui você pagou 5.500 por mês ao longo de 20 meses. E aí contemplou o seu consórcio. E aí você fala assim, eu quero vender a minha carta. Quanto que você acha que é o teu lucro em cima disso? Quanto você acha que você vai ganhar vendendo uma carta contemplada? Aqui tem uma informação muito, muito importante. São 2 pessoas nessa equação. Você, que tem o crédito, e você vai vender o crédito para outra pessoa. Imagina que você vai vender para o Thiago. O Thiago vai comprar de você, ele vai te pagar uma entrada para assumir o teu consórcio. Tá? O Thiago vai te pagar uma entrada. O consórcio para de ser seu, passa a ser do Thiago. Quanto que você vai cobrar de entrada? É na entrada que está o teu lucro. É aqui que você ganha dinheiro. Quando o Thiago compra a carta de você. Se você já pagou 110 mil, quanto que vai ser a sua entrada? Mais do que 110 mil, óbvio, né? Para que você ganhe dinheiro. Se você cobrar do Thiago menos do que 110 mil, você não vai ganhar dinheiro. Se você quer ganhar dinheiro com consórcio. Então, como que você ganha dinheiro? Cobrando um bom valor de entrada. Mas quanto é um bom valor de entrada? Aqui entra algumas pegadinhas. Alguns vendedores vão falar para você assim, olha, você pagou 110 mil. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar 40%. 40% do quê? Do que você pagou. Então, 110 mil mais 40%. Ou eu vou te pagar 50% a mais do que você pagou. Aí você fala, caramba, bom demais, consórcio é muito bom. Eu fiz um consórcio, fiquei 20 meses pagando, contemplei depois de 20 meses, quase 2 anos. E agora eu vou recuperar os meus 110 mil e ainda vou pôr 40%, 50% de rentabilidade, de lucro na conta. Só que isso é mentira. É muito mais do que isso. E o vendedor picareta, sem vergonha, ele se aproveita de que você não sabe a verdade, ou não sabia até ver esse vídeo, e ele ganha dinheiro nas suas costas. Quanto que vale uma carta contemplada de consórcio? Observação, Rus, é toda administradora que tem uma alta rentabilidade? Não. A maioria das administradoras permitem o uso convencional do consórcio. O que é isso? Comprar imóvel, comprar carro, reforma, quitar financiamento, básico. As administradoras que permitem que você levante capital ou que você tenha mais flexibilidade, a empresa compra da pessoa física, a empresa vende e compra de outra empresa, a administradora que permite esse tipo de coisa, ou seja, a administradora que tem flexibilidade de uso de crédito, é a administradora que mais te dá rentabilidade. Exemplo, tem muita corporativa de crédito que te vende o consórcio e você não consegue revender o consórcio depois. Porque você só pode revender para alguém que tem conta na mesma cooperativa e tem relacionamento com o banco. Ou seja, é uma porcaria, não presta. Aí você fez um consórcio esperando contemplar, contemplou, glória a Deus, só que aí você não consegue vender. Porque o administrador não deixa você vender. Para vender é aquela burocracia do inferno. Então, o que vai fazer você ganhar dinheiro no consórcio? É você ter uma administradora que tenha flexibilidade de uso de crédito. Ou seja, quanto mais flexível é o uso dessa administradora, quanto mais flexível é a maneira que tu pode utilizar o crédito, mais vale. Na prática, é importante que você entenda assim, o valor que eu vou te mostrar agora é um valor 100% pé no chão, 100% funcional. Hoje, nossa taxa de juros está em quase 15% ao ano no Brasil. O dólar
está por volta de 5,30 para cada R$1. O que isso significa? Nós estamos num cenário caótico financeiramente e economicamente falando no Brasil. O valor que eu vou te falar agora, de venda de carta contemplada, funciona mesmo num cenário caótico, onde o financiamento é super caro, então está todo mundo indo para o consórcio, só que ele também funciona mesmo no melhor cenário possível. Imagina que a taxa de juros cai para 4% ao ano e o dólar deixa de ser 5,30 e passa a ser R$3 o dólar. Mesmo nesse cenário perfeito, e nós queremos viver esse cenário no Brasil, né? Mesmo nesse cenário, o valor que eu vou te falar funciona. Qual que é o valor de venda de uma carta contemplada? Se você tem uma carta de R$1 milhão e você estava investindo R$5.500 por mês, você investiu ao longo de 20 meses, então você pagou R$110 mil. Quanto vale a sua carta? Sua carta vale 20 a 25% de maneira super conservadora. 20 a 25% do que, Rus? Do crédito. 200 a 250 mil reais. Lembra que eu falei do vendedor picareta? O que o vendedor picareta ia fazer? Ele ia pegar o teu consórcio aqui, ó, ia te pagar 40, 50% a mais dos 110, então ele ia te pagar lá 180 mil, 190 mil, e ele ia vender a tua carta por 250 ou mais, e todo o lucro seria dele. Hoje, no momento do Brasil, nós conseguimos vender uma carta de R$1 milhão por mais ou menos 300 a 330 mil de entrada, com 110 mil pagos. Se você pagar uma parcela reduzida de R$ 2.800 e contemplar a tua carta de R$1 milhão no primeiro mês, a gente vende a sua carta por 200 a 250 mil rápido. Em quanto tempo? Até 15 dias no máximo, e a nossa empresa intermedia para você. Como que nós fazemos aqui? Nós somos justos e verdadeiros, porque eu quero parceiros para a vida e não uma venda de uma vez só, como eu falei para você lá no começo desse nosso material. Então, o que eu vou fazer? Nós temos como meta o valor de 25%. Nossa meta é 250 mil. Mas eu vou buscar vender para você pelo maior valor possível. Logo, se eu conseguir um comprador que ofereceu 320 mil, eu vou te perguntar, meu amigo, minha amiga, nossa meta era 250. Consegui vender por 320. Posso ficar com 20 mil para mim e eu te mando 300 mil no teu Pix? Você vai falar, com certeza, Ros. Pode. Porque tem honra, porque faz sentido, porque os dois ganham e porque é justo. O outro vendedor faria o quê? Ele ia te pagar 190 mil, 200 mil e ele ia vender por 320. Ele ia ganhar 120 mil reais nas suas costas, sem você saber. Ah, Rus, mas para quem que eu vendo? Como que eu vendo? Você não precisa fazer nada sozinho. Se você clicar no botão que está embaixo desse vídeo, você vai pagar um valor simples de inscrição. Já vou te explicar o porquê que tem um valor de inscrição que nós cobramos. É para separar o joio do trigo, porque nós sabemos que tudo aquilo que é dado de graça, ninguém dá o devido valor. Então você vai investir um valor para ter acesso a uma consultoria individual de construção e multiplicação de patrimônio com consórcio. Eu vou entender o teu cenário, vou montar a melhor estratégia possível para você na área de consórcio. Se você se tornar nosso cliente, tudo que você investiu comigo volta para você como desconto na sua primeira parcela do consórcio. O valor que você vai pagar nessa inscrição não é para me dar lucro, é para separar o joio do trigo, é para separar quem fala que quer de quem realmente quer construir, multiplicar patrimônio e usar o consórcio verdadeiramente. E essas pessoas, de fato, vão pagar para ter acesso a esse material e esse investimento volta como desconto, como cashback na primeira parcela de consórcio quando essa pessoa optar por ser o nosso cliente efetivamente. Então, nós faremos e cuidaremos de tudo para você. Eu te indicar a melhor administradora, a melhor estratégia para que você possa ter o maior lucro possível dentro do consórcio e vou cuidar de tudo para você sem te cobrar nada mais por essa assessoria. Para você agendar essa reunião agora mesmo, clique no botão que está embaixo desse vídeo, faça a inscrição e nosso time vai te chamar via WhatsApp para agendar essa reunião com você. Perfeito? Observação. Aqui você entendeu que uma carta de R$1 milhão vale 250 mil reais. 200 a 250 mil reais. Mas como que eu faço para ter o dobro de rentabilidade? Se nós tivéssemos pego os mesmos 5.500 e ao invés de ter feito uma carta de R$1 milhão na parcela integral, se nós tivéssemos feito duas cartas de R$1 milhão na parcela reduzida, como seria? Na hora da contemplação, olha o que iria acontecer. Nós teríamos a primeira carta contemplada daqui a 20 meses no sorteio. Então aqui a gente tem R$1 milhão. E a segunda carta, no lance fixo. Aqui nós teremos 660 mil reais. E agora, qual é o valor de venda? 20 a 25%. Do que? Deu 1.660.000. Valor de venda. Valor de venda final. 400 a
450 mil reais, com o mesmo investimento de 20 parcelas de 5.500. Com o mesmo investimento que você ia fazer aqui, ó, na parcela integral, você vai aplicar os fundamentos que eu te ensinei, que é a parcela reduzida junto com a cota sequencial. Então você vai ter não somente 200 a 250 mil de rentabilidade, você vai ter 450 mil. Simplesmente aplicando uma base da nossa metodologia. Esse é um dos grandes diferenciais. Rus, mas eu não quero a primeira opção, que é a rentabilidade. Eu não quero vender a carta com lucro, eu quero patrimônio e renda. O que eu posso fazer? Você pode pegar a carta de 660 mil, vender a carta, colocar 170 mil na sua conta. Você vai ter 60 mil de lucro a mais do que você pagou no consórcio ao longo de 20 meses. Você pega esse 1 milhão e qual que é a lógica? A lógica de patrimônio e renda é o quê? É você construir patrimônio imobiliário, comprando terreno e construindo imóveis, enfim, o que você quiser. E você precisa pôr esse imóvel para locação. O inquilino precisa, com o aluguel, seja por Airbnb, aluguel convencional, o inquilino precisa pagar a parcela no teu lugar. Esse é o jogo. Você precisa fazer o que nós chamamos de autoquitação. É isso que você precisa fazer com um consórcio. Autoquitação. Fazer uma dívida que se paga sozinha. Então você pode vender as duas cartas com lucro, você pode vender uma e usar outra, ou você pode construir 1.660.000 de patrimônio que vão se pagar sozinhos. E quanto você pagou do seu bolso para ter 1.660.000 de patrimônio? 20 parcelas de 5.500. Rus, mas eu posso fazer um consórcio em nome da PJ e a minha empresa comprar os meus bens da pessoa física? Pode. Ah, eu tenho 7 milhões de patrimônio na pessoa física. A empresa pode comprar os meus imóveis e eu levantar 7 milhões da minha conta para usar como eu quiser? Pode. É a terceira opção. Levantamento de capital com o consórcio. Então agora eu quero te fazer um convite muito especial. Aqui nós já estamos há um bom tempo juntos. Eu tenho a plena convicção que esse material agregou com você muito mais do que qualquer reunião que você poderia ter feito ou qualquer outro conteúdo solto de internet, porque eu te entreguei a verdade sobre o mercado de consórcio, o que funciona e o que não funciona. E meu convite é o seguinte: eu quero que você clique no botão que está aqui embaixo, faça um investimento simbólico e você vai receber, através desse investimento, duas coisas. A primeira coisa que você vai receber é um material online, que é um guia gravado muito mais profundo do que esse material que você acessou, que são as 7 formas de você lucrar com o mercado de consórcio. É um material online que você vai acessar, gravado em altíssima qualidade, acesso vitalício. Assim que você fizer a sua inscrição, você vai pôr um e-mail e é nesse e-mail que você recebe o acesso a esse material online. Na sequência, você tem acesso também à nossa consultoria individual para você receber uma estratégia personalizada de construção e multiplicação de patrimônio com consórcio. Você optando por se tornar o nosso cliente agora ou no futuro, tudo o que você investir volta 100% como cashback, 100% como desconto na sua primeira parcela do consórcio. Ou seja, você não tem nenhum risco, você não perde nenhum momento. Você vai ter a expertise de uma empresa com 36 anos de mercado, executando tudo para você de maneira personalizada e de maneira individual. Inclusive, nós temos estratégias para você multiplicar o patrimônio. Como assim? Ah, Rus, eu tenho um imóvel de 1.300.000. O que eu posso fazer com ele? A gente pode alienar ele e pegar o dinheiro depois de contemplado, ou vender esse imóvel, pegar esse 1.300.000. Isso aqui é uma estratégia que eu montei para um cliente, inclusive. Pega 500 mil, aplica 1% ao mês. Esse 1% ao mês vai te dar 5 mil por mês de rentabilidade. Esses 5 mil você vai contratar 2 milhões de consórcio, que é um patrimônio futuro que está sendo pago pela rentabilidade dos 500 mil. E a diferença? A diferença, a gente vai contemplar 1.200.000 com lance livre para você comprar um novo imóvel. Essa é uma estratégia que a gente montou para um cliente que tinha um imóvel na praia de 1.300.000, que rendia pouco dinheiro para ele. E ele falou, vou vender o imóvel de 1.300.000 e vou comprar um outro imóvel à vista. Eu falei, não faça isso. Pegue esse 1.300.000, aplique 500 mil em um CDI, aproveitando a taxa de juros ao nosso favor. Hoje tem vários CDIs que pagam 1% já descontando imposto de renda. Isso vai te dar 5 mil por mês. Com 5 mil por mês você vai fazer 2 milhões de consórcio comigo. E a diferença desse 1.300.000, nós vamos contemplar 1.200.000 de consórcio e comprar um imóvel novo à vista.
Ou seja, nós transformamos 1.300.000 em 3.200.000 de dinheiro de patrimônio. 500.000 na conta, que gera 5.000 por mês. Esses 5.000 sozinhos já estão patrocinando aqui, ó, 2 milhões de patrimônio futuro, e ele ainda comprou um imóvel novo de 1,2 milhões. Isso é multiplicar patrimônio com o consórcio. Agora, dentro do teu cenário, eu vou entender o teu momento de vida e vou montar a melhor estratégia para que você que já tem patrimônio possa multiplicar de maneira assertiva. E para você que não tem tanto patrimônio ainda, está numa outra fase de vida e quer construir de fato, nós também iremos te ajudar da melhor forma possível. Para você fazer a sua inscrição agora, podendo pagar via Pix ou via cartão de crédito e já agendar através do WhatsApp com o nosso time na sequência. Assim que tu fizer a tua inscrição, a gente vai te chamar pelo WhatsApp, a gente vai agendar na sequência com você a sua consultoria individual para que nós possamos entender o teu cenário, montar a melhor estratégia possível para você e fazer toda a gestão do seu consórcio do início ao fim. É isso. Tenha toda a assessoria, toda a confiabilidade, todo o cuidado de uma empresa com 36 anos de atuação nessa área, fazendo tudo e cuidando de tudo para você do início ao fim. Se você gostou desse material, se esse material agregou contigo, eu quero te convidar a clicar no botão que está aqui embaixo e fazer a sua inscrição para agendar a nossa consultoria individual de construção e multiplicação de patrimônio com consórcio. Meu desejo do fundo do meu coração é que esse material tenha agregado com você, que eu tenha verdadeiramente sido bênção na tua vida, que eu tenha trazido clareza e direcionamento para você. Desejo do fundo do meu coração que Deus te abençoe cada vez mais, que você possa prosperar em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos. E se for para a gente caminhar junto, que seja bênção, que seja para a gente ter uma parceria de longo prazo, que nós possamos crescer e de fato prosperar juntos em nome de Jesus hoje e sempre. Se você gostou desse material e quer dar um próximo passo, clica no botão que está aqui embaixo e se inscreva agora. Vai ser um prazer atender você na nossa consultoria e ter você, quem sabe, como um dos nossos clientes. Que Deus te abençoe, conte comigo, tamo junto.